Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações dos Salmos. Esse será o episódio de número 24. Semana passada, no episódio de número 23, falamos sobre o Salmo do Discípulo Fiel, o Salmo 145, salmo maravilhoso, não deixe de assistir. Semana passada, então, falamos da oração, do discípulo apaixonado por seu Deus e que o adora em espírito e em verdade. Então, se você é um adorador assim, certamente você vai se identificar e tirar muitas ideias para você o adorar também. Mas a Bíblia, queridos, traz também declarações lindas e impactantes do próprio Deus, falando de sua fidelidade, do seu perdão, do plano de salvação e do amor que ele tem para com seus filhos, por quem ele decidiu vir a este mundo e entregar a sua própria vida. São salmos e promessas do Pai apaixonado por seus filhos e que deseja sempre o melhor para eles. Sim, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, também é o poeta dos poetas, o salmista dos salmistas, a inspiração de todos e que também transmite através da palavra mensagens de fé, de inspiração, de encorajamento para que nós, seus filhos, possamos entender o tamanho, a grandeza e a glória do seu amor por nós. Então, nós vamos passar por alguns textos, alguns salmos que estão nos salmos e salmos que não estão nos salmos, que traduzem este amor de Deus para conosco. Então, bora lá! Vamos começar com o Salmo 103, verso 8 em diante. Misericordioso e piedoso é o Senhor, paciente e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Olha só que Deus amoroso. Pois quanto o céu está mais alto, mais elevado do que a terra, assim é grande para conosco a sua misericórdia para aqueles que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Salmo 103. O Pai sabe quem nós somos, ele nos criou, nos chamou, nos acolheu em sua própria família. Ele não tem uma expectativa que nós nunca falhemos, pois ele sabe que nós viemos do pó. E por isso ele se compadece e nos mostra todo o seu amor infinito. Seus desejos, seus planos, seus pensamentos são de bênçãos e cuidado que ele explicitamente deixa claro para nós. Por exemplo, em Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: Deus falando, porque eu bem sei os pensamentos e planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro pelo qual anseiam. Então vocês me invocarão, orarão e eu os ouvirei, e me buscarão e me encontrarão, se o fizerem de todo o coração. Jeremias capítulo 29, verso 11. Aqui, explicitamente, Deus está falando: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Não se aflijam, não tenham medo, creiam em mim. Lembra do Senhor Jesus dizendo: creio em mim, creio no Pai, creiam também em mim. Eu quero lhes dar um futuro que os seus corações desejam, um futuro de bênção, de paz. E vocês vão me invocar, e vocês vão orar, e eu ouvirei, e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o seu coração. O Salmo 91, o famoso, verso 14. O Senhor diz assim, verso 14: Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Por isso a palavra de Deus fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o nome do Senhor. Vamos atrás. Há muito que conhecer do nome do Senhor. O seu nome é glorioso, maravilhoso. É um mistério que nós vamos atrás, conhecer mais o nosso Deus eterno.
Ele me invocará, diz aqui o Salmo, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo de Deus para com você, salmo de Deus para comigo, salmo de Deus para conosco. Poderosas e preciosas palavras e promessas de livramento, de salvação, de cuidado. O Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, tomando tempo para enviar mensagens para nós, para escrever poemas, não só bonitos, mas verdadeiros, não somente para nós, que ouvimos, mas para nós que falamos, que fazemos as nossas orações, dizendo que Ele ouve as nossas orações e responde. Ele reconhece o nosso amor por Ele e retribui infinitamente mais. Então vale a pena nós nos aproximarmos, estarmos perto desse nosso Deus maravilhoso. O Salmo 121 diz assim: o Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus guarda a entrada, a saída, abençoa na cidade, abençoa no campo, multiplica o cesto e a amassadeira, a semeadura e a colheita, protege dos inimigos que nos atacam por um caminho, e por 7 eles fogem. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, promessas, um salmo belíssimo de Deus para conosco, tendo como endereço aqueles que, segundo Deuteronômio 28, diz o seguinte: se você atender, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, de andar nos seus caminhos, Ele te exaltará sobre os povos da terra. Ele está dizendo, e a sua palavra não é mentirosa, é verdadeira. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Eu não me canso de glorificar Deus por isso. Não sou eu que corro atrás das bênçãos do Senhor. Se eu andar aos pés do Senhor, se eu andar com o Senhor, se eu viver nele, as bênçãos me alcançarão quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Maravilhoso, Salmos do Senhor, que ele fala por toda a palavra. Nós vamos ler agora um dos textos mais lindos da palavra. Oséias é usado por Deus para nos transmitir uma das mensagens mais belas sobre o amor de Deus para com Israel, seu povo, e para conosco, que também somos o seu povo. Então ele diz assim, Oséias 14: povo de Israel, volte para o Senhor seu Deus. Você caiu porque pecou. Voltem para Deus e orem assim: perdoa os nossos pecados, ouve a nossa oração, e os nossos louvores serão o sacrifício que te ofereceremos, a nossa gratidão. A Assíria não nos pode salvar, e a cavalaria que nós temos, dos nossos cavalos, não pode nos proteger. Nunca mais nós diremos a qualquer ídolo, inclusive os feitos por nós mesmos, que eles são o nosso Deus. Olha só que ele está interessante. Pois somente tu, Senhor, ó Deus, és misericordioso e cuida dos necessitados. Aí Deus entra e fala: então eu os curarei de sua infidelidade e os amarei com todo o meu ser, pois a minha ira desaparecerá para sempre. Serei para eles, para o seu povo, como a chuva e como orvalho refrescante, para que floresçam como lírios e tenham raízes profundas como os cedros do Líbano. Seus ramos se estenderão bonitos como os galhos das oliveiras, perfumados como os cedros do Líbano. Ele está falando de você, querido, de mim. Nós, árvores do Senhor, que vamos produzir fruto para Ele, seremos assim lindos, floridos, cheirosos, perfumados. O meu povo, ele continua dizendo, viverá novamente à proteção da minha sombra. Crescerão como trigo e florescerão como a videira. Seu aroma será agradável como os vinhos do Líbano. Ó Israel, fique longe dos ídolos, não tenha ídolos além de mim. Sou eu quem respondo às suas orações e cuido de vocês. Sou como uma árvore sempre verde. Todos os seus frutos vêm de mim. Sim, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, tudo que nós somos, tudo que pensamos, vem do Senhor. Quem for sábio, continua o texto para encerrar, entenda e medite nestas coisas. Quem tiver discernimento, continua Oséias, ouça com atenção.
Os caminhos do Senhor são retos e neles andam os justos, mas nesses mesmos caminhos os perversos tropeçam e caem. Oséias capítulo 14. Que texto maravilhoso, uma palavra do céu para você e para mim, para o seu povo, dizendo o quanto Ele nos ama e o quanto Ele pode transformar a nossa vida de galhos secos, de pessoas infrutíferas, sem esperança, em terra ressequida, para ser para nós como um orvalho, como uma chuva refrescante, para que os nossos galhos, nossos frutos, para que a nossa vida, a nossa família, nossa descendência frutifique e possamos ser uma bênção aonde nós formos. Coisa linda, mas a coisa continua, queridos. A Bíblia inteira é recheada de mensagens de Deus para conosco. Romanos 5,8 diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nada veio de nós, nenhum merecimento, tudo veio dele. A ele todo o nosso reconhecimento e todo o nosso louvor. Na cruz, ele nos viu, nos remiu, nos comprou, nos atraiu com amor eterno. É o que diz Jeremias 31. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. O Senhor nos atraiu. Até o fato de nós termos atinado com Deus é coisa dele. O Espírito Santo veio, preparou, alguém entrou no nosso caminho, falou de Deus para conosco. Louvado seja o nome do Senhor, que nos atraiu com cordas de amor. Oséias capítulo 11, com laços, com cordas de amor e de carinho, eu os trouxe para perto de mim. Eu segurei nos braços como quem pega uma criança, Oséias 11:4, no colo, e lhes dei de comer, os alimentei, diz o Senhor. Deus declara um amor que não tem começo e nem fim, um amor eterno por cada um de nós. Ele nos atrai para perto de si, não com força, mas com bondade e misericórdia, mostrando a beleza do seu coração de Pai. Nosso Deus é amoroso e eternamente fiel. É o que está lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. 1000 gerações, querido. Enquanto você se posiciona hoje, segura firme nas mãos do Senhor, mesmo nas lutas, nos ventos, nas tempestades, você permanece. O Senhor vai abençoar a sua geração, a sua descendência, o seu entorno, os que vivem com você, os que estão à volta, seus papais, mamães queridos. O Senhor abençoa por causa de você, até aqueles que não conhecem a Deus são abençoados, e assim o Senhor vai cumprindo a sua palavra, a sua promessa. E Paulo, num salmo maravilhoso, lá em Romanos capítulo 8, ele diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Verso 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará também todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois é o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e antes ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. É Ele quem intercede por nós quando o inimigo nos ataca, nos acusa, quando a culpa vem sobre nós. Nós temos que nos lembrar que nós somos do Senhor, pertencemos a Ele, fomos comprados por bom preço. E aí esse texto lindo de Romanos 8, Paulo dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Parecemos ovelhas levadas para o matadouro, mas em todas estas coisas, diz a palavra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido, diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém, nada tem o poder de nos separar do amor de Deus. Então permaneça nele, meu querido, minha querida, ande com o Senhor. Só você
tem esse poder de romper, e olhe lá, hein, você vai ter que fazer força, porque o amor de Deus nos constrange, ele vem sobre nós, está escrito na palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A maior declaração de amor da palavra de Deus é esse texto de João 3,16, a mais conhecida pelo menos, não é? Do amor do nosso Pai e do nosso melhor amigo, o Senhor Jesus Cristo. Ele resume este texto, o plano da salvação, e a maior prova de amor de toda a história, o sacrifício de Jesus por toda a humanidade, oferecendo um caminho para a vida eterna, para você e para mim. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos elevar a nossa voz em salmos, elevar o nosso coração a Ti, dizer o quanto Te amamos, Senhor, e o fazemos de todo o nosso coração, como na semana passada nós estudamos. Mas também, Senhor, nós podemos ouvir a Tua voz diretamente ao nosso coração, falando do Teu amor, da Tua bondade, Senhor, que é perfeita. Ainda quando nós levantamos a nossa voz, que sai lá do fundo com sinceridade, ela é imperfeita, Senhor, mas a Tua não, Senhor. A Tua palavra permanece, ela é fiel, a Tua bondade, Senhor, excede o entendimento. Tu és tudo em todos, Senhor. Tu nos amas, Senhor, de paixão, de coração. Senhor, Tu amas no Teu âmago, e o Senhor provou o Seu amor por nós, pelo fato de o Senhor morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. O Senhor deu a Sua vida por nós, Senhor Jesus. E o que mais nós podemos querer, Senhor, de que termos um Deus que deu a Sua vida por nós, padeceu, sofreu, apanhou, mas o Senhor veio, Senhor, por amor. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós cremos nos Teus salmos, cremos, Senhor, nas Tuas palavras e fazemos dessas palavras profecia sobre nós. Cada promessa de que o Senhor fará vem sobre nós, Senhor, e cumpre, Senhor, porque a nossa fé ligada à Tua palavra, ela abre e transforma toda a promessa numa profecia. Que assim seja, Senhor, para a minha vida e a vida de cada um que está escutando essa palavra, e que todos sejam abençoados e o Teu nome seja louvado. O nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Essa é a palavra que Deus preparou sobre o Salmo de Deus para conosco. Que você guarde no seu coração, que você sempre ouça essa palavra quando você se sentir fraquinho, e saiba que o amor dele é um amor infinito e que ele te atrai com cordas de amor para junto de si, e como um pai que pega o seu filhinho, uma mãe que pega o seu filhinho no colo. Que assim seja na sua vida, que Deus abençoe a sua semana, a sua família. Se você curtiu, manda aí, põe a sua curtição, manda a sua mensagem, se inscreva no nosso canal, assine, ligue o sininho. Por quê? Porque semana que vem vai ser a última palavra deste ano, depois nós vamos tirar férias e vamos viajar a trabalho também. E aí, quando voltarmos e trouxermos uma nova mensagem, o sininho vai apitar e você vai ver que nós estamos de volta. Mas que Deus abençoe. Semana que vem estamos de volta trazendo uma palavra de Deus do céu para o seu coração, um drops do céu, luz para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.